Olá, queridos e queridos, vamos entrar na filosofia da Idade Moderna, vem numa das maiores tretas da filosofia, e você já percebeu que a filosofia é cheia de tretas, do começo ali com Parmênides e Heráclito, depois Platão e Aristóteles, questões como o livre-arbítrio, o determinismo, na Idade Média os filósofos tentando mostrar que é conciliável fé e razão, que aparentemente seria uma grande treta, e na Idade Moderna temos os racionalistas e os empiristas em combate. E presta bem atenção para esse tema, porque é daqui que sai a maior parte das questões de Enem, de vestibulares, parece que é um tema favorito de quem formula as questões. Primeiro vamos entender do que eles estão falando. Eles estão dentro da área da teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é uma área da filosofia central que pensa as possibilidades de conhecer, de alcançar a verdade, como se dá nossas ideias. E duas questões vão chamar a atenção dos racionalistas e empiristas. Primeiro, de onde vêm nossas ideias? Segundo, como é possível o conhecimento humano? Os racionalistas são uma corrente filosófica, ou uma escola filosófica, podemos chamar assim, que vão responder da seguinte maneira essas questões. As ideias são a priori. A priori é uma expressão em latim que significa antes da experiência. Experiência, presta bem atenção nessa palavra, que é uma palavra-chave aqui. Experiência, estamos chamando tudo aquilo que é dado pelos meus 5 sentidos. Tudo que eu conheço através de tato, olfato, paladar, audição, visão. Para os racionalistas, as ideias se dão a priori, antes da experiência. Uma palavra que você pode encontrar também é inata. Inata quer dizer, elas estão dentro de mim. As ideias para os racionalistas, portanto, elas surgem de dentro para fora. Eu já nasci com algumas ideias dentro de mim e outras eu vou formular através do uso da razão. A experiência, portanto, pode ser enganosa. Talvez aqui você lembre do Platão, e Platão, sim, é o grande inspirador para essa corrente filosófica. Ele desconfiava dos sentidos e acreditava que a razão pode levar ao conhecimento. Então, o que pode proporcionar o conhecimento para a humanidade? A razão, apenas a razão. Os empiristas, eles pensam diferente. Os empiristas acreditavam que as ideias surgem a posteriori. A posteriori é uma expressão em latim que quer dizer após a experiência. Somente após o contato com a experiência sensível é que surgem as ideias dentro de mim. E o conhecimento, portanto, só pode se dar através da experiência. Esse é o básico aqui dessa briga. Para os racionalistas, as ideias são a priori, para os empiristas, as ideias são a posteriori. Para os racionalistas, a razão é quem proporciona o conhecimento, para os empiristas, é a experiência quem proporciona o conhecimento. Bom, e dentro dos racionalistas, temos os mais famosos Leibniz, Spinoza, Descartes, e o Descartes talvez seja o que mais aparece em provas. Descartes ele acreditava que é possível alcançar a resposta para todas as questões filosóficas, que podemos chegar à verdade se formos metódicos. Ele é bastante metódico. Muitos falam do método cartesiano. O método cartesiano é uma forma de encontrar ideias claras e distintas para construir a verdade. Nisso tudo a matemática é muito importante para o Descartes. Na verdade, o Descartes viveu uma época em que matemática é muito bem vista, porque na matemática as coisas são exatas, então se conseguirmos transportar essa exatidão da matemática para outras questões, vamos ter mais precisão, podemos encontrar a verdade. Na metodologia cartesiana, 4 passos são importantes. Primeiro, a evidência, lidar apenas com ideias claras e distintas. Depois, a análise, dividir um problema em partes. Terceiro, a síntese. Começar do mais simples problema ao mais complexo. E por último, a enumeração. Verificar um a um para ver se não ficou nada impreciso no meio do caminho. É assim que eu resolvo um problema. Percebo que ele é bastante metódico. Essa é uma palavra que é importante lembrar aqui no Descartes. Metódico, também é importante lembrar
da matemática, isso talvez você lembre, já deve ter ouvido falar do plano cartesiano. E outra coisa muito importante, a dúvida cartesiana. Dúvida cartesiana que você nunca pode confundir com ceticismo. O ceticismo, ele não acredita na verdade. E eu falo isso porque é perfeito colocar uma alternativa em que você diz, o Descartes acredita que não dá para chegar, ele duvida e não dá para chegar no conhecimento. Não, ele duvida e duvida bastante, mas para alcançar a verdade. Ele acredita que é possível alcançar a verdade. Começando pela dúvida, colocando tudo em dúvida. Um exemplo interessante de onde foram tirados já textos para questões é o livro Meditações. É um livro onde ele começa destruindo tudo aquilo que ele conhece. Ele começa o livro dizendo, desde os meus primeiros anos de vida, acreditei em muitas coisas que depois eu percebi que eram falsas. E quem garante que aquilo que eu acredito hoje também não é falso? Então, eu vou meditar, pensar em todas as ideias que eu tenho e vou jogar fora todas aquelas que forem falsas. Porque eu posso estar acreditando em um monte de bobagens, né? Um dia eu acreditei no Papai Noel, percebi que ele é falso. E quem garante que aquilo que eu acredito hoje também não é falso? É aí que começa a dúvida cartesiana. Ele decide então deixar de lado qualquer ideia imprecisa e incerta. É apenas aceitar como verdadeiro aquilo que é muito claro e distinto. Então ele começa verificando suas ideias, mas ele fala, é muito difícil, né? Verificar todas as ideias que eu tenho. Vamos começar pela base do conhecimento. Qual que é a base do conhecimento humano? Os nossos 5 sentidos. Tudo aquilo que eu acredito, que eu mais acredito, vem dos meus sentidos. Dificilmente eu vou duvidar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. Então vamos verificar os sentidos. Os sentidos me enganam? Bom, a distância eles me enganam. Eu vejo alguém longe, acho que é um conhecido e não é. Então aquilo que é próximo de mim é real. Não. E para isso ele vai usar o famoso argumento dos sonhos. Durante a noite eu durmo, quando eu durmo eu sonho. E na grande maioria das vezes eu não tenho nem ideia que aquilo é um sonho. Eu acredito que é real. Por que eu acredito que um sonho é real? Porque eu estou vendo, porque eu estou ouvindo. E como eu disse, dificilmente eu duvido daquilo que meus sentidos estão me dizendo. Então se um sonho me engana, quem garante que eu não estou sonhando agora? O que faz com que eu possa distinguir o sono do momento que eu estou acordado? Não tem nada. Professor, é claro que eu tenho certeza que eu estou aqui acordado nesse momento. Sim, você tem certeza, eu também tenho certeza. O problema é que durante um sonho, você tem a mesma certeza de que você está acordado, não que está sonhando. Esse argumento é muito interessante para ele mostrar que tudo que vem dos meus sentidos é duvidoso. Qual que é a primeira verdade que o Descartes chega? Que eu existo. Eu sou, eu existo. E daí a famosa frase do Descartes, penso, logo existo. Professor, então quer dizer que quem não pensa não existe? Não, não é isso que a frase quer dizer. A frase quer dizer que estou pensando. Se eu estou pensando, isso é a prova da minha existência. Durante as meditações, Descartes duvida, 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 duvida. Duvidar é pensar. Se eu estou duvidando, quer dizer que eu estou pensando, quer dizer que o pensamento meu existe. Não sei nem se meu corpo é do jeito que eu acho que ele é, que eu estou vendo no espelho. Mas o pensamento, ele existe, porque eu duvido. Então não poderia nem existir o que ele chama de um gênio maligno que me engana em todas as certezas que eu acho que eu tenho. O gênio maligno não poderia me enganar sobre isso, porque para ele me enganar eu preciso existir. É interessante esse penso logo existo, porque é uma ideia central para você entender o racionalismo. Se você perguntar para uma pessoa na rua, como é que você prova que você existe? A pessoa vai falar, você não está me vendo? Ou seja, os sentidos são suficientes para as pessoas provarem alguma coisa. O Descartes falaria, não, você pode estar sonhando, os sentidos são enganosos. Então como é que eu provo a minha existência sem o uso dos meus sentidos? Eu penso. Estou pensando agora, estou duvidando. Para eu pensar, eu preciso existir, nem que seja apenas em forma de pensamento. Outro racionalista importante é o Spinoza, e o Spinoza ele vai falar não só sobre teoria do conhecimento, mas sobre ética. Ética é discussão sobre os valores. Spinoza acreditava que a natureza e Deus é uma coisa só. Deus é a causa imanente da natureza.
Deus criou uma natureza, de certa forma, harmônica. A natureza, ela tem sua função, tem suas determinações. E eu devo seguir essas determinações da natureza. Mas apenas através da razão que eu posso conhecer minha natureza, o que eu devo fazer com a minha natureza. Se eu não uso a razão, eu faço coisas ruins, coisas que me levam ao mal. Desejos ruins. Eu tenho desejos ruins. Só posso conhecer esses desejos ruins através do uso da razão. O que é um desejo ruim? É um desejo que me leva à tristeza. Um desejo bom é aquele que me leva à alegria. Então, para eu conhecer, viver minha vida de acordo com essas coisas boas, que levam não só a minha alegria, mas de toda a natureza, levam uma certa harmonia, eu preciso do uso da razão. A razão me leva ao bem, me leva a conhecer minha natureza, minhas determinações da natureza. Perceba que Spinoza junta livre-arbítrio com determinismo, ele coloca uma mesma coisa, né? Como se, sim, eu sou determinado pela natureza, mas eu preciso conhecer através da razão. E aí está a minha escolha, aí está a minha liberdade. Deus, portanto, para ele é imanente. E aqui duas palavrinhas podem ser importantes, quando se fala ainda mais discussões que envolvam Deus no meio. Imanente quer dizer que a coisa está dentro. Deus está no mundo. Transcendente quer dizer que está além. Está além é superior. Quando eu falo de algo transcendente, é aquilo que está acima de mim, como se a ideia de que Deus está acima do mundo, criou o mundo. Para o Spinoza, não. Para o Spinoza, Deus está no mundo, ele é a causa imanente do mundo, e eu preciso, através da razão, conhecer aquilo que me faz entrar em harmonia com a natureza para que eu possa ser feliz. Enem 2016. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaremos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular o juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então que Descartes, no livro Regras para a Orientação do Espírito, vai justificar que o conhecimento vem da razão. Não é apenas pelo contato com leituras, não é apenas contato com contas matemáticas, mas é a minha capacidade racional que leva à resolução de um problema matemático ou à compreensão de um conceito filosófico. Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da investigação da natureza empírica. Letra A. Não. Descartes não confia na natureza empírica. Isso é coisa dos empiristas. Retomada a tradição intelectual? Não. Imposição de valores ortodoxos? Não. Tanto B como C ali já é completamente contra a filosofia. Confiar em pessoas, confiar em tradições, em valores conservadores da sociedade, de forma alguma. Letra D. Autonomia do sujeito pensante. Muito bem. Da minha autonomia racional, da minha capacidade individual de pensar por conta própria, que é possível alcançar um saber verdadeiro. A letra E, liberdade do agente moral, não estamos falando aqui de ética, de moral. Estamos falando aqui de conhecimento, possibilidade de alcançar o conhecimento. 2019. Texto 1. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Descartes, Meditações. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Rachel, os problemas da filosofia. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Então, aqui estamos falando sobre a natureza de Deus e que a razão pode me levá-la a conhecê-la. No segundo texto, deixa claro, não é uma questão de fé apenas em Deus. Letra A. Centrado na razão humana. Perfeito. Estamos aqui então falando do Descartes,
E um outro texto que diz que não basta apenas a fé em Deus, mas encontrá-lo racionalmente. Então isso é típico da modernidade, essa razão como aquela que possibilita a construção do conhecimento. E em 2013, mais uma vez o Descartes, como eu disse, ele despenca no Enem. Texto 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente uma vez na vida desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Texto 2. É o caráter radical do que procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então aqui estou falando de um método para buscar através da dúvida. Ambos os textos então estão abordando o conceito da dúvida cartesiana. Descartes utiliza a dúvida como método para o alcance da verdade. A questão, a exposição e a análise do processo cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento deve-se, letra A, retomar o método da tradição? Não, já para por aqui, não vamos retomar tradição, por isso que toda a questão de Descartes também, a tradição, vamos buscar a tradição, vamos buscar nos valores assegurados pela sociedade, toma muito cuidado com isso. Letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções? Sim, perfeito. Questionar amplamente todas as minhas concepções antigas, minhas ideias antigas, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é certo, que eu sinto que é certo, é o que vai fazer a dúvida cartesiana. Vai colocar em dúvida todas as ideias para ver se elas são claras e distintas.